Olá, olá! Eu me chamo Cláudia Lia Bartelli e eu vou falar um pouquinho a respeito de uma das 3 leis que Bert Hellinger nos presenteou. Ele identificou nas relações humanas a hierarquia. E claro, eu vou puxar um pouquinho para o meu assado, levando essa ordem hierárquica para dentro das famílias. Então, imagine você um reino onde um príncipe ele só poderá assumir o trono se o rei ou a rainha abdicarem desse trono, né? Ou virem a faltar, enfim. Mas se o príncipe ia se achar no direito de tentar governar antes da hora, haverá um grande caos. Uma desordem, insegurança vai ser instaurada. O mesmo acontece dentro das famílias. Quando a ordem natural entre pais e filhos é invertida. Lembra daquela famosa frase da física que diz: um corpo não ocupa 2 lugares ao mesmo tempo. Quando eu ocupo o lugar do rei, eu deixo de ser príncipe. Faz sentido, né? Então, quando eu estava diretora de uma escola para infância na cidade de Porto Alegre, era corriqueiro ouvir pais dizendo que seus filhos pequenos estavam mandando dentro de casa, que não obedeciam e que estabelecer limites se tornou um grande desafio para eles. Bom, conflitos assim podem ser intensos. E o meu papel, naquele momento, era fazê-los compreender que a solução, muitas vezes, não estava apenas na criança, e sim nos próprios pais. Exatamente. Antes de tentar mudar o comportamento dos filhos, é muito importante, na verdade, é essencial olhar para si mesmo. A minha pergunta, na maioria das vezes, era: será que a inversão da ordem não começou dentro de você? E os pais, como é que é, Cláudia? Bom, o Bert Hellinger, ele nos ensinou que a maneira como nos relacionamos com os nossos filhos é um reflexo que temos com os nossos, na relação com os nossos próprios pais. Esse fluxo, ele é contínuo. A posição que nós assumimos diante dos nossos pais determinará a posição que assumiremos diante dos nossos filhos. Então, eu posso ilustrar isso com aquele brinquedo que se encontra em parque de diversões. Aqui no Rio Grande do Sul chamamos de gangorra. Então, de um lado, a gangorra é aquele que faz assim, né? Então, de um lado nós temos os pais e do outro nós temos os filhos. Quando nos colocamos pequenos diante dos pais, naturalmente nós nos tornaremos grandes diante dos nossos filhos. Simples assim. Mas isso só deve acontecer ali na tua vizinha, né? Não vai acontecer dentro da sua casa, não. Se por algum motivo nós assumirmos um papel de grandeza perante os nossos pais, seja julgando-os, criticando-os ou tentando cuidar deles como se nós fôssemos responsáveis pela felicidade deles, aí nós vamos nos tornar pequenos diante dos nossos filhos. A desordem vai ser instaurada. Isso enfraquece a nossa autoridade e afeta a dinâmica familiar. Então, a inversão da hierarquia familiar pode se manifestar de várias formas. As que eu presenciei mais corriqueiramente eram filhos que desobedecem e desafiam constantemente seus pais.
crianças excessivamente apegadas, tipo, não conseguem nem dormir sozinhas. Ou crianças que sentem muito medo, são inseguras em excesso, tudo isso em excesso, certo? Então, cria-se uma dificuldade dos pais em serem ouvidos, em serem respeitados. Então, esses comportamentos, eles são alguns sinais de que algo na ordem familiar precisa ser restaurada, ajustada. Então, muitas vezes os filhos apenas estão refletindo um desequilíbrio que já existe de gerações a gerações. Então, a chave para que nós possamos restaurar a ordem dentro da família não está em exigir obediência imediata do filho, mas em olhar para dentro de cada um e para os antecessores, para trás, né? Reconhecendo nosso lugar, de que nós somos apenas o filho dos nossos pais e não o contrário. Aceitar as nossas origens, independentemente dos desafios que tenhamos vivido. Soltar o peso que não é seu. Se você carrega julgamentos, ressentimentos, um desejo de salvar os pais, arranje uma forma de se libertar disso, seja por constelações familiares, terapia, mas voltar para o seu lugar na hierarquia é um ato de amor. Isso te fortalece internamente e tem uma frase que uma prof minha dizia num português bem torto, de propósito, tá? Que era para gravar mesmo. Que quanto mais menor de pequeno a gente se colocar em frente aos nossos pais, mais maior de grande a gente será para os nossos filhos. Isso te torna mais firme, mais segura, sem necessidade de autoritarismo. Sim, né? Muitas vezes a gente vê aquela criança nos desobedecendo e dá uma... Essa inversão hierárquica geralmente vem de padrões familiares antigos, passados de geração a geração. Então, por isso, olhar para a ancestralidade e reconhecer as histórias que vieram antes de nós estarmos aqui, pode ser um caminho de cura, de equilíbrio e de restaurar a ordem. Eu posso dizer que quando a gente retoma a nossa posição na ordem familiar, algo poderoso acontece. Os filhos naturalmente voltam para o seu lugar, sem a gente precisar falar. A segurança, o respeito, a harmonia dentro da família deixa de ser um esforço e passa a fluir de maneira natural. Assim, fácil. Se a gente observar na natureza, uma árvore, ela se fortalece pelas raízes. Quando nós cuidamos dessa base, os frutos aparecem, não é assim? Então, eu não estou pedindo aqui para que tu acredite no que eu esteja falando. Mas se esse tema ressoa contigo, experimenta olhar para tuas próprias raízes. Experimenta te colocar no teu devido lugar em relação aos teus pais. Porque isso vai permitir que os teus filhos também encontrem o lugar deles. E assim a família vai se tornar um espaço de amor, de equilíbrio e crescimento para todos. Depois me conta aqui.